continua o programa de hoje aí falando sobre saúde. Agora a gente vai evoluir um pouco lá dos pequenos, agora para os maiorzinhos que estão sempre cuidando da sua saúde, ou pelo menos deveriam fazer isso sempre, todos os dias, cuidando da sua alimentação, praticando atividades físicas, o que vai prevenir uma porção de problemas que vão aparecer no futuro, não é, doutor Paulo Roberto? Exatamente. Assim deveria ser, não é? É. A gente vai falar sobre um assunto que são os antioxidantes. O que isso quer dizer? Bom, para falar sobre antioxidante, primeiramente a gente tem que falar o que são radicais livres. Famoso, tá? Esses radicais livres aí, hein? Até é um tema bem atual e vai estar sempre atual, porque a medicina até pouco tempo não se falava nisso. Hoje a cardiologia fala muito dos antioxidantes, a reumatologia, a ortopedia, quer dizer, quase todas as áreas da medicina falam sobre os antioxidantes. Porque está completamente ligado àquilo que a gente come. Exato. Na realidade, sim, radical livre é toda substância que tem um elétron sozinho na última camada do átomo. A gente vai voltar um pouquinho da química, não vou falar muito senão da química, senão é difícil de entender. Então, quando tem um elétron sozinho, ele forma um radical livre, que é uma espécie altamente reativa, que vai causar danos em vários tecidos. Pode ser um tecido do sangue, um tecido cerebral, um tecido da pele. Então, quando forma esse radical livre, a própria alimentação, quando você ingere um alimento para você produzir energia, esse alimento vai para o estômago, vai para o fígado vai passar para a corrente sanguínea, vai para dentro da célula, onde vai ser, dentro da mitocôndria, a formação da energia. Quem estudou lembra daquele ciclo de Krebs, que é uma coisa bem chata de estudar. Aquele ovo, aquela história toda. Isso. Então, a mitocôndria vai produzir essa energia. Nessa produção de energia, a gente já produz radicais livres. Então, de 100% do oxigênio que a gente respira, 5% vai produzir radical livre. Na realidade, o oxigênio, a única função do oxigênio é, no final dessa cadeia respiratória, pegar esse elétron e jogar para fora. Então, a única função do oxigênio no nosso corpo é isso. É pegar esse elétron, que vai transformar em radical livre, e jogar para fora do nosso sangue. Então, e tem gente que não consegue fazer isso? Não, todos nós fazemos isso. Só que existe o seguinte, quando você está se alimentando, você está produzindo radicais livres, quando você está ingerindo metais pesados, está fazendo radical livre, o álcool, a radiação solar, você provoca, quer dizer, radicais livres. Nós temos nosso sistema antioxidante natural, através da superóxido dismutase, glutatião peroxidase e catalase. Essas substâncias que são antioxidantes naturais que nós temos, precisam de alguns minerais, por exemplo, de magnésio, de manganês, de cobre, de zinco. Então, se você tem uma alimentação com deficiência desses minerais, você vai ter uma deficiência desses antioxidantes naturais. Consequentemente, se você tem um predomínio dos radicais livres e poucos antioxidantes, você vai estar com um estresse oxidativo, você está oxidando. E o que isso vai apresentar no corpo humano? Então, o exemplo simples, eu sempre falo isso para o meu paciente, é o seguinte, se você pegar um pedaço de ferro e botar ali na rua, o que vai acontecer com esse ferro? Vai enferrujar. Vai enferrujar. Se ele vai enferrujar, porque ele está reagindo com a água e com o oxigênio, né, na atmosfera. Nós temos no sangue ferro, na hemoglobina, dentro dos nossos músculos, nosso corpo, nós temos bastante ferro. Nós respiramos o oxigênio e nós somos feitos de 40% a 50% de água. Logo, água, oxigênio e ferro, na realidade nós estamos enferrujando. Certo? O nosso envelhecimento, na realidade, nós estamos enferrujando. Mas esse é um processo natural. É um processo natural. Só que quando existe, esse é um processo natural, quando existe um excesso de coisas que a gente faz no dia a dia, que geram radicais livres, você potencializam esse processo. Potencializa, você está fazendo um excesso de radicais livres. Por exemplo, se você pegar muito sol, esses elétrons do sol vão fazer lesão onde? Esse oxigênio vai lesar a camada da pele, vai ficar com a pele formando um radical livre. Por isso, nós temos os antioxidantes externos, que é beta-caroteno, que é a vitamina C. São várias substâncias que você ingere através da alimentação ou através de suplementação para antioxidar, para negativar esse radical livre. E como é que eu vou saber que isso tudo está em desequilíbrio? Daí nós temos vários exames para fazer isso. Temos exames de sangue, temos exames de saliva, de urina, tem uma gota de sangue que a gente faz através do HLB, tem um exame que através da urina que você vê nessa urina uma substância chamada de malondialdeído, que indica que você está oxidando as gorduras. Fácil de você em casa entender. Se você deixar um alimento sem acondicionar, deixar uma gordura, por exemplo, manteiga, um pedaço de gordura, essa gordura vai ficar o quê? Rançosa. Isso é oxidação.
Se você deixar, por exemplo, uma maçã aberta, ela vai reagir com oxigênio e vai escurecer porque ela está oxidando. Tudo é oxidação. No dia a dia a gente vê um monte de oxidação que a gente não se dá conta, mas que está acontecendo. Por isso que é importante, Carol, esse acondicionamento do alimento na geladeira, no freezer, porque todo alimento que é ingerido fresco, você tem um sabor todo diferente do que aquele alimento que fica muito tempo no freezer, porque ele está oxidando. Cada vez que você reage com oxigênio, você oxida o alimento. Bom, por isso essa relação do envelhecimento com os antioxidantes e os radicais livres. Isso. Bom, e aí então, a partir de que momento, de que idade eu devo começar a me preocupar com isso? Hoje em dia, com o mundo que a gente vive, dos erros alimentares, do estresse contínuo, a gente já vê... O Dr. Juarez sempre fala, inclusive, dos industrializados, essa coisa toda. A gente já vê crianças com estresse oxidativo. A gente já vê criança necessitando de altas umas doses maiores de vitaminas, de antioxidantes. Por que as pessoas devem pensar, por que só com alimentação você não consegue neutralizar suprir isso? Porque assim, se você pegar, por exemplo, uma laranja lá no pé, ela tem em torno, por exemplo, de 50 miligramas por laranja de vitamina C. Essa laranja, até tirar do pé, ir para a caixa, mercado, Ceasa, ir para mercado, depender de como eu vou espremer até chegar lá na sua casa, você espreme a laranja, deixa no copo lá um tempo, reagiu um monte de oxigênio, essa laranja de 5, isso já foi feito pesquisa e trabalho mostrando, a laranja de 50 miligramas vai ter 5, 6 miligramas. Então a quantidade que a gente ingere no dia a dia de antioxidantes, vitaminas, é muito pouco. Você teria que ingerir, por exemplo, 10, 20 laranjas. Ingerir um monte de cenoura para ter o beta-caroteno, ingerir um monte de tomate para ter o licopeno. Então, se você tiver que fazer essa antioxidação só com alimento, você vai ter que comer um caminhão de... Eu devo prevenir esse tipo de coisa? Então, suplementar a vitamina C, por exemplo, alguns outros tipos de vitamina para não correr esse risco? Eu acho que todo mundo deveria suplementar. Agora é o seguinte, você nunca deve suplementar só com uma vitamina. Existem muitas pessoas que fazem isso. Eu estou tomando só a vitamina C. Por quê? Quando a vitamina C vai neutralizar um radical livre, a vitamina C seria o ascorbato, quando ela vai neutralizar esse radical livre, ela se transforma num ascorbil, que é um radical livre também. Tem que vir a vitamina E, que é o alfa-tocoferol, para neutralizar esse elétron. Então, um vai neutralizando o outro nessa cadeia, até chegar na glutationa, que é um antioxidante que vai neutralizar todos. Então, você tem que ter essa cascata de antioxidantes, um atrás do outro, para não formar uma oxidação. Outro exemplo, por exemplo, o ômega 3. Muita gente hoje está na moda usar o ômega 3. O ômega 3 é gordura. Se você tomar só ômega 3 sem ter uma antioxidação adequada, você pode estar tomando uma gordura oxidada. A gente está aí falando daquilo que vem de dentro para fora. A gente tem como fazer isso de fora para dentro através dos cosméticos que prometem milagres e usam o nome antirradicais livres, antioxidantes. Isso também é possível? Na realidade, o cosmético que eu falei. Por exemplo, o cosmético age num radical livre chamado oxigênio singlet. O oxigênio, quando reage com a pele, ele forma esse radical livre, oxigênio singlet. Então, o beta-caroteno é um antioxidante que vai agir na pele, para antioxidar. Só na pele? Na pele. Você está dizendo tentar usar um creme para... Uma absorção não vai existir dentro do nosso organismo. A gente vai estar tratando daquilo que é externo, visual. Isso, a pele. Para fazer suplementação através de pele, não recomendo. Por isso que eu estou dizendo, é importante que exista o equilíbrio das duas coisas. Exatamente. Por exemplo, o olho. O olho é outro órgão que se lesiona, formando degeneração macular, formando doenças do olho, porque a radiação pelo olho vai fazer o radical livre, que vai fazer a doença. Então, hoje, quase todas as doenças estão relacionadas com inflamação e com oxidação do órgão. O vaso sanguíneo. A gordura, por exemplo, que hoje todo mundo sabe, hoje em dia é fácil, todo paciente entra na internet, no Google e já chega com a doença. Com o diagnóstico. Então, se você pegar uma gordura, se ela tiver o LDL, que é a gordura ruim, que se chama oxidado, que é o perigoso, quando a gordura está oxidada. Muitas vezes eu pego paciente que tem, às vezes, o colesterol, triglicéridos alto, mas não está oxidado, então não tem tanto problema do que alguém que tenha a gordura normal, os níveis de triglicerídeos, de colesterol normal, mas que está com estresse oxidativo.
E tendo isso tudo, esse estresse oxidativo, eu não vou sentir mal-estar, eu não vou ter um sinal evidente no meu organismo que me faça pensar, poxa, eu preciso ir lá e fazer um check-up, fazer um exame para ver como anda isso em mim. Muitas vezes tem esse cansaço, você tem, começa a ter sintomas, artralgia, dores articulares. Por exemplo, aquilo que eu falei da oxigenação, o sangue vai até o órgão para levar o oxigênio para ir levar os nutrientes. Você sentando e levantando, esse joelho que tem, quando ele pressiona, ele diminui a circulação no joelho. Quando você levanta, ele aumenta a circulação. Então, essa entrada de oxigênio, saída de oxigênio, você está levando, você está oxidando. Por isso que a pessoa faz artrose depois de um certo tempo. Bastante tempo. Não tanto. Não tanto. Tá aí, doutor Paulo Roberto aí trazendo informações sobre a nossa saúde. Eu acho que o importante de tudo isso é que você se previna sempre, né? Fazer um check-up anualmente, eu acho que é o papel de todo cidadão que, na verdade, se cuida, né, doutor Paulo? Não precisa notar alguns sinais, eu acho que prevenir é sempre a melhor opção. Querendo conhecer o Dr. Paulo de pertinho, ele atende aqui em Balneário Camboriú nas quintas e nas sextas-feiras na Clínica Reabilitare. Fica aqui pertinho da TV Mocinha. O telefone de lá é o 3360-0610. Está passando tudo aí na sua tela, endereço, telefone. E em Blumenau, no Centro Clínico Santa Catarina também, nos outros dias da semana, né, doutor Paulo? Segundas e terça. Aqui é quinta e sexta, para nós moradores de Balneário e de toda a região. Obrigada mais uma vez, bom trabalho nessa quinta e nessa sexta-feira aqui. E a gente se vê em breve. Ok, obrigado. A gente volta já.